hashtag 72, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, e quanto à expressão, abre aspas, 4 cantos da terra, fecha aspas. Bom, é esta uma expressão que se refere aos 4 pontos cardeais da Rosa dos Ventos. Significa que a esses anjos, na sua esfera particular, está confiada toda a terra. Os 4 ventos. Ventos na Bíblia significam ou simbolizam comoções políticas, contendas, guerras. Basta ver Daniel, capítulo 7, versículo 2, profeta Jeremias, capítulo 25, versículo 32. É sempre assim. Ventos, no Velho Testamento, simbolizam comoções políticas, revoluções, guerras, derramamento de sangue, fuzilamentos, castigos, barbaridades. E tudo isso está crescendo a situações nunca antes imagináveis. Tudo isso foi profetizado há milênios e é muito triste. Estamos vivendo esta situação e ai de quem não se colocar sob a proteção de Deus. Os 4 ventos retidos por 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra significam todos os elementos de contenda e comoção que existem no mundo. Já foram soltos e juntos estão aí a grande tormenta anunciada na profecia de Jeremias, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Anjo que subia da banda do sol nascente. Vemos que é aqui apresentado outro anjo literal, com o encargo de outra obra específica. A expressão empregada refere-se, evidentemente, mais ao modo do que ao local. Porque, assim como o Sol vai subindo, a princípio em raios oblíquos relativamente fracos, e vai aumentando de força, né? Até que brilha em todo o seu meridiano, emitindo o seu poder e esplendor. Assim também, a obra deste anjo começa em fragilidade, em fraqueza. Avança, como sempre, crescente, influencia e termina com força e poder. É o selo do Deus vivo. Este é o distintivo característico do anjo que sobe, traz consigo o selo do Deus vivo. Por este fato, e pela cronologia de sua obra, havemos de determinar, se for possível, que o movimento é simbolizado pela sua missão. A natureza da sua obra é, evidentemente, indicada pelo fato dele ter o selo do Deus vivo e para certificarmos de que obra se trata. Vemos de investigar em que consiste este selo de Deus vivo que traz consigo esse anjo. Primeiro, definição do selo. O selo é definido como um instrumento de selar. É uma definição simplória, mas para que possamos argumentar, né? Aquilo que é usado por indivíduos, corporações e estados para fazer impressão sobre cera, documentos escritos com evidência de sua autenticidade. A palavra original, nesta passagem, é definir um selo, isto é, um anel, um consinete, marca, emblema, cunho ou sinal, um penhor. Entre os significados do verbo se encontram os seguintes: assegurar alguém, certificar, colocar um selo ou marca sobre alguma coisa em sinal de que é genuína ou está aprovada,
atestar, confirmar, estabelecer, distinguir por marca. Comparando a Gênesis de Moisés, capítulo 17, versículo 11, com a Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 11, e este Apocalipse, capítulo 7, versículo 3, com o profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, em relação com a definição apresentada, estas palavras, sinal, selo, marca, são usadas na Bíblia como sinônimos. O selo de Deus vivo, a que se refere o texto, há de ser aplicado aos servos de Deus, os salvos. Aqui está a grande filigrana, né? O selo de Deus vivo, a que se refere o texto, há de ser aplicado aos servos de Deus, os salvos. Aqueles que se tornaram salvos pelas suas próprias obras. Né? Não devemos supor que, neste caso, se trate de qualquer marca literal que haja de ser feito na carne, mas de alguma instituição ou observância com referência especial a Deus, que servirá de sinal, de distinção entre os adoradores de Deus e os que não são, na verdade, seus servos, ainda que finjam segui-los hipocritamente. Segundo, o uso de um selo. O selo é usado para tornar válido ou autêntico qualquer decreto ou lei. Ou lei que uma pessoa ou poder venha a promulgar. Na Bíblia ocorrem frequentemente exemplos de seu uso. Por exemplo, no primeiro livro de Reis, ou dos Reis, capítulo 21, versículo 8, vemos que Jezabel escreveu carta em nome de Acabe e as selou com seu sinete. Estas cartas ficaram assim com toda a autoridade do rei Acabe. No livro de Esther, capítulo 3, versículo 12, em nome do rei Assuero, se escreveu e com o anel do rei se selou, fecha aspas. E no capítulo 8, versículo 8, a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar, fecha aspas. O terceiro ponto é, onde é usado o selo? Sempre em relação com alguma lei ou decreto que requer obediência, ou em documentos que se requer legalizar ou sujeitar às disposições da lei. A ideia de lei é inseparável de um selo. Um quarto ponto, aplicado a Deus. Não devemos supor que os decretos e leis de Deus dados aos homens tenham de ser postos num selo literal, feito com instrumentos literais. Mas, pela definição do termo e pelo fim para que o selo é usado, como já foi demonstrado aqui, temos de compreender como selo aquilo que, em rigor, dá validade e autenticidade, e decretos e leis. Encontra-se o selo, ainda que não possa ser usado, um selo literal, no nome ou assinatura do poder legislador, expresso em termos que mostrem de que poder se trata e seu direito para fazer leis e exigir obediências. Mesmo com um selo literal, o nome deve sempre ser usado. Exemplo do uso do nome apenas parece ocorrer em Daniel, na verdade, no capítulo 6, versículo 8. Lá está, abre aspas, agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Fecha aspas. Continuamos na próxima hashtag.